Foi algo extraordinário, a oportunidade de marcarmos presença em Barra do Piraí como um povo que acredita que família é projeto de Deus. Isso não significa dizer que as nossas famílias, aqueles que lá estiveram, são famílias perfeitas. Nós temos as dificuldades, todos nós enfrentamos lutas, e evidentemente que ir à rua dizer família eu acredito não é a afirmação de que nós somos melhores e que as nossas famílias não enfrentam lutas. Nós as enfrentamos, mas nos mantemos firmes na convicção de que, não obstante tudo isto, a família é projeto de Deus. Então, muito obrigado também a você que participou, você que está ouvindo em casa, que teve o privilégio de se unir a tantos, fazendo esse santo tumulto na cidade de Barra do Piraí. Não é verdade? Glória a Deus por isto. Segunda palavra que eu quero dar é que este mês de março é um mês muito especial para a nossa igreja, para mim, no mês de março, exatamente no dia 17 de março de 1979, lá atrás não estão ouvindo, olha. Estão ouvindo aí atrás? Não estão ouvindo lá embaixo. No ano de 1979, exatamente no dia 17 de março, eu fui submetido a um concílio para a consagração Ministério da Palavra na primeira igreja batista da Penha, no Rio de Janeiro, e sendo aprovado, no sábado seguinte, dia 24 de março, assumia o ministério, a liderança desta igreja, lá com os meus 23 anos de idade. Então, o mês de março é, para mim, um mês muito especial, não é? Quando completo 42 anos de liderança à frente desta igreja, não obstante as limitações e a tantas outras coisas, eu sou muito grato a Deus porque temos caminhado com a absoluta segurança e confirmação evidente da bênção de Deus sobre a nossa vida. Sou grato, portanto, a Deus pela vocação, pela vida da minha esposa, que hoje, inclusive, se comemora o dia da esposa do pastor, dos pastores, né, as esposas. Sou grato a Deus pelos meus filhos, minha nora, meu genro, meus netos, de modo que é um mês muito especial. E é também o mês quando a nossa igreja completa aniversário. Exatamente no dia 27 de março, esta igreja foi inaugurada, e agora, no dia 27 de março, nós faremos a celebração num sábado, às 18 horas, quando então vamos encerrar totalmente o pagamento do nosso terreno, faltando apenas uma parcela, e nós entendemos fazer isto de uma forma muito especial, no dia 27 de março, aqui no nosso estacionamento do Espaço Vida. Nós faremos isto caso não haja alguma mudança do ponto de vista de orientação da prefeitura quanto a algum tipo de ajuntamento. Nós manteremos o distanciamento, lá temos oportunidade de acolhermos mais pessoas com distanciamento seguro. Então, no dia 27, coloque na sua agenda participar desse momento histórico, encerramento do pagamento do nosso terreno, uma coisa extraordinária, um milagre de Deus que nós temos experimentado, uma cidade que não tem muitos recursos, uma cidade pobre, e que onde nossa igreja tem tido a bênção do Senhor e temos avançado. Portanto, dia 27 de março, 18 horas, estamos fazendo um culto mais cedo, para que aquelas pessoas que vierem de longe possam regressar em 1h30, no máximo 2 horas, e de forma apoteótica, então,
o 01 vai ceder lugar ao 00. Quantos estão felizes por essa bênção, né? É um privilégio, né? É um desafio que humanamente a gente não pode mencionar, não é? Eram 42 parcelas e nós estamos aí chegando ao fim com a misericórdia do Senhor. Então você está convidado. Quero também dizer que hoje todo o povo evangélico do Brasil separou o dia 7 de março para orar por nossa nação, orar por nosso presidente, orar para que a saúde do nosso país, né, seja transformada. Muitas pessoas morrendo, muitas pessoas vitimadas pela pandemia e lideranças das mais variadas denominações no Brasil se uniram no dia de hoje para um dia de jejum e oração em favor da nossa nação. Nós oramos pela manhã e o faremos também agora no culto da noite. E já nos preparando para a mensagem dessa noite, que será baseada no texto de Mateus capítulo 10, eu quero convidá-lo a ficar em pé, destacar aqui a presença do pastor Sânio, que está ali conosco. Cena aí, pastor, para a gente ver. Olha, pastor, lá em Conservatório, obrigado por sua visita conosco aqui. Um abraço à esposa e à sua filhinha. Muito obrigado por sua presença aqui conosco. Meus irmãos, nós vamos orar. E o tema da minha palavra nessa noite, diminua um pouquinho esse ar-condicionado aqui, eu estou sentindo um pouquinho de frio. Eu acho que é porque está muito frio mesmo. Se você pensou que é por causa da idade, olha lá, hein? Então, se alguém puder diminuir um pouquinho, né? Nós vamos orar por nossa nação, e eu quero nessa noite conversar com você baseado no seguinte tema: o que impede as pessoas de confessarem Jesus? O que impede? Há pessoas que até já creram no coração, mas não confessam. E eu quero levantar aqui algumas possibilidades, ou mais do que isto, algumas afirmações que convergem para essa pergunta, não é? O que impede as pessoas de confessarem Jesus? Essa palavra de hoje, eu quero já definir qual é o público-alvo. É você que já tem ouvido a palavra de Deus. Olha, você não precisa mais de esclarecimento, você já entendeu. Agora precisa tomar uma decisão. Aliás, se você quiser se tornar membro da igreja, se batizar, está vindo de outra igreja, faça contato com a secretaria da igreja, dê o seu nome, para que oportunamente nós possamos nos reunir e orientar você no processo de se tornar membro da igreja. Voltando aqui, há pessoas então que não precisam mais de esclarecimento, precisam de decisão. Então você, amigo, é o público-alvo dessa noite. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, mais uma vez pela belíssima mobilização realizada no dia de ontem. Obrigado porque nos deste um tempo agradável. Obrigado porque podemos fazê-la sem qualquer tipo de transtorno, de prejuízo, de acidente. Obrigado porque marcamos presença afirmando que família é projeto de Deus. Obrigado por tantos que participaram, pelos pastores de outras denominações que concordaram em participar dessa mobilização. Obrigado por esta igreja que a liderou. Obrigado também porque, Senhor, o Senhor tem sido tão bondoso para conosco. Nos dirigimos agora para a quitação plena do nosso terreno, presente do Senhor. Obrigado. Um milagre tão grande. Uma comunidade que não é constituída de pessoas ricas, mas que entendeu que quando a gente entra num projeto que tem a tua chancela, ele obtém êxito por conta da tua boa mão. E ainda, Senhor,
nos unimos a tantos que no dia de hoje separaram para jejuar e orar em favor do Brasil. Nós oramos por nosso presidente, que lidera esta nação num tempo tão conturbado. Oramos, Senhor, para que o Senhor lhe conceda saúde. Oramos para que o nosso país tenha harmonia e paz. Oramos, ó Deus, para que a doença seja vencida, não apenas no Brasil, mas no mundo. Oramos para que o nosso povo tenha emprego. Quantas empresas estão fechando? Quantas pessoas estão perdendo o emprego, Senhor? Pedimos a Tua misericórdia. E agora que vamos compartilhar a Tua palavra, eu oro para que o Senhor me tome em Tuas mãos e que o Espírito Santo utilize a palavra para falar ao coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Mateus capítulo 10. Eu leio a palavra de Deus a partir do versículo 26, Mateus capítulo 10. Portanto, não os temais, nada encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo no escuro, dizei-o na luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Versículos 32 e 33, mais uma vez, dizem assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Palavras claras de Jesus para os seus discípulos. Eu quero introduzir a minha fala dizendo que o desafio do Senhor Jesus aos seus discípulos em qualquer tempo foi, é e sempre será na direção do engajamento sério, comprometido. Na verdade, quando Jesus chama os seus discípulos, ele faz a composição do colégio apostólico. Jesus chama aqueles homens simples para o maior desafio das suas vidas. E este chamado feito àqueles homens foi um chamado que encontrou uma resposta clara para uma decisão absolutamente comprometida. Por exemplo, Marcos 4,18 nos diz que Pedro e André estavam pescando. A profissão deles era de serem pescadores. E quando chamados pelo Senhor Jesus, a Bíblia diz que eles atenderam imediatamente, ou seja, abriram mão da sua profissão, abriram mão daquilo que lhes garantiria o sustento para se tornarem discípulos de Cristo. A Bíblia diz que Tiago e João
Mateus capítulo 4, versos 21 e 22, estavam com seu pai consertando as redes. E, igualmente, deixaram tudo e seguiram a Cristo. Isso não significa dizer que para você se tornar discípulo de Cristo, você tem que abrir mão do seu trabalho, abrir mão da sua família, abrir mão daquilo que lhe traz sustento para você e para a sua casa, seguir a Cristo, não. No caso específico destes homens que foram chamados para se tornarem apóstolos, eles entenderam o chamado e responderam de forma imediata na compreensão de que o chamado de Jesus exige comprometimento. Paulo estava perseguindo os discípulos de Jesus Cristo, e a Bíblia diz em Atos capítulo 9, que após o encontro que ele teve com Jesus, ele, de perseguidor, se tornou o maior missionário da igreja primitiva e posteriormente passou a ser perseguido. O chamado do evangelho, preste bem atenção, é oposto à clandestinidade. É compromisso aberto. Uma das maiores evidências de que o chamado do evangelho é para um compromisso aberto é aquilo que a gente realiza aqui, batismo. O que é o batismo senão um testemunho público? É um testemunho declarado de que a pessoa aceitou a Cristo, e é a primeira ordem dada pelo Senhor Jesus para aqueles que creem. Quando o indivíduo crê, o Senhor Jesus Cristo diz que ele vai demonstrar que de fato crê, que de fato está se tornando discípulo obedecendo. E ele diz: ide, fazer discípulos de todas as nações, em primeiro lugar, batizando. Batismo é uma declaração pública. Talvez algumas pessoas digam assim: mas eu até já creio no meu coração e Deus sabe de todas as coisas. Eu preciso lhe ajudar que o desafio do evangelho é o oposto da clandestinidade. Eu queria até usar uma expressão muito contemporânea, é militância. Você conhece essa palavra? É engajamento. Não é somente vestir a camisa, mas é suar a camisa. Jesus nos chama, portanto, para esse tipo de compromisso. E aqui no texto, o Senhor amado diz: aquele que me confessar diante dos homens. Sabe o que é isso? É declarar, é dar publicidade, é fazer notório, é fazer conhecido. Aquele que me confessar diante dos homens. Ele emenda e diz: também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, precisamos ter como inicialmente posto que o Evangelho nos desafia a publicidade, a declaração. Pessoa que se batiza, nós encorajamos a convidar os seus amigos. Agora não fazemos por conta da situação evidente, mas distribuímos convites para trazer amigos, trazer colegas, para que fique absolutamente claro, de uma forma contundente, altissonante, que o indivíduo está se tornando um discípulo de Cristo, está obedecendo. No entanto, há pessoas que têm dificuldade de confessar Jesus publicamente. Elas até dizem, e talvez eu esteja falando nesta noite para algumas pessoas que se identificam com essa fala: eu já até aceitei a Jesus, eu comecei a frequentar aqui a igreja, ou comecei numa célula é um instrumento extraordinário, comecei a frequentar uma célula. E eu confesso que eu fui assim, numa festa do amigo, lá na célula. E às vezes a pessoa tem mais facilidade, ou um bloqueio menor em ir a uma célula que vir numa igreja.
Aí depois da célula ele atendeu algum convite para vir à igreja, e às vezes vem assim a igreja meio ressabiado, com uma série de preconceitos, com uma série de concepções equivocadas, e a pessoa chega assim meio bloqueada, meio arredia, meio assim como que estuda o ambiente, e vai ouvindo a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai trabalhando, e termina aquele culto, ele vai para casa e começa a dar uma vontade tremenda de voltar no outro domingo, e a pessoa volta, o Espírito Santo vai falando, e Deus vai operando, e a palavra vai alcançando o coração, e há muitos até que quando o pastor pergunta, quem quer aceitar Jesus? Ele lá dentro do coração diz, eu aceito a Jesus, mas não confessam. Eu quero que você entenda, eu vou apresentar aqui, pelo menos 5 motivos, que muitas pessoas abraçam, e esses motivos impedem que ela confesse publicamente. Quero que você entenda o que Jesus está dizendo, ele está dizendo, aquele que me confessar diante dos homens, ou seja, você encontrou Cristo, foi encontrado por Ele, Jesus entrou no seu coração, sabe o que é que o mestre diz? Ele diz, então, confesse. Confessar é declarar, é dar publicidade. Eu creio que confessar Cristo é a vocação natural de quem nasceu de novo. A pessoa pode não conhecer muitos textos bíblicos, não conhece nada da Bíblia. Quando se pede lá para abrir, vamos abrir em Mateus, ele não sabe onde tem Mateus. Agora com smartphone e celular fica até fácil, você vai, digita lá na busca e encontra. Mas a Bíblia de papel, que eu prefiro para o culto, né? A pessoa fica em dificuldade, não sabe, não conhece muito, nunca leu a Bíblia toda ou parte dela, ainda traz uma mistura de convicções, né, que essa mistura só é desfeita pelo estudo da palavra de Deus, traz muitas crendices ainda, ele aceitou a Cristo de verdade, mas ainda tem muitas crendices, porque o nosso país é um país extremamente místico. Há pessoas, já ouvi de crentes que mantêm ainda um elefante com o bumbum voltado para a porta. Vê se pode, sabe para quê? Para trazer dinheiro. Olha só, eu já ouvi história de gente que não põe a bolsa no chão, porque na crendice popular diz que pôr a bolsa no chão espanta o dinheiro. E há muitos crentes que pegam isso. Uma série de crendices. A pessoa se converteu, e lá no meio da conversa dela, diz, ai minha Nossa Senhora. Aí tem logo aquele que quer fazer o papel do Espírito Santo e dar um toque na pessoa. Isso não quer dizer que a pessoa não se converteu, que a sua cosmovisão ainda não foi mudada, a sua forma de falar é mudada à medida que ela vai conhecendo a palavra de Deus. Então há pessoas que já aceitaram a Cristo, mas não confessam. Eu preciso dizer para você que Jesus está de forma absolutamente clara dizendo, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Então, por que é que há pessoas que não conseguem confessar? Se você, nessa noite, estiver aqui, ou me ouvindo, e já se enquadrou na condição de quem lá no fundo já entregou o coração a Jesus, mas tem uma dificuldade de dar o passo da confissão, você vai se enquadrar em um desses 5 itens, provavelmente. Primeiro lugar, porque o que impede as pessoas de confessarem Jesus publicamente? Sabe o que é? Medo da crítica dos outros. Medo da crítica dos outros. Medo por aquilo que acham que os outros vão falar. O que é que meu marido vai falar? Ele até deixa eu vir aqui à igreja.
Mas ele já me alertou, olha, você pode ir, mas esse negócio de célula, já ouviu essa história? Esse negócio de ser crente, de ser Bíblia, olha, não é muito, cuidado, aí a mulher fica com medo. Medo do que é que os amigos vão dizer. Então, na verdade, o indivíduo já aceitou a Cristo, mas ele não confessa porque ele está temendo a crítica dos outros. E quem não faz as coisas por medo daquilo que os outros vão falar, ele se torna refém da opinião dos outros. Ele entrega a sua vontade nas mãos do outro. Ele decide que quem vai decidir na sua vida são os outros. Então há pessoas que não confessam porque têm medo da crítica. É verdade, eu não posso negar, que não é comum você chegar no seu trabalho, na segunda-feira, e dizer lá para os seus amigos que você esteve numa igreja, ouviu o Evangelho, entregou sua vida a Jesus, e eles vão aplaudir. Não é comum. Provavelmente vão zombar de você. Provavelmente vão dizer assim, você vai dar dinheiro para pastor? Provavelmente vão dizer, agora você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Provavelmente vão tecer uma série de argumentos depreciativos, zombando, escarnecendo de você. Preciso alertar isso. Mas a questão é, o que é que você quer decidir para a sua vida? Jesus diz, aquele que me confessar diante dos homens, ele promete e afirma, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas tem o outro lado também. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, sabe o que é que Jesus está dizendo? Não há discípulo clandestino. Não há. Eu me lembro há muitos anos, aqui a nossa igreja ainda era lá fora. Nossa igreja pequenininha, 7 metros de largura, 11 de comprimento. E nós fizemos uma reforma, derrubamos 2 paredes e aumentou um pouquinho o espaço. Assim, meu Deus, o templo ficou tão grande, imagina, né? Eu me lembro de um moço que começou a frequentar a igreja. Ia de manhã, domingo à noite, um dia ele fez a decisão. Mas ele fez uma decisão assim, mais ou menos, ele tinha vergonha. E um dia eu fiquei curioso por ver aquele moço com um embrulho, com papel de pão, parecendo uma marmita. Eu perguntei para ele assim, moço, o que é isso? Aí ele foi desembrulhando e disse assim, é minha Bíblia, porque pastor, o senhor sabe, né, que as pessoas podem falar. Aí chegava ele com a marmita debaixo do braço. A Bíblia não identifica esse tipo de discípulo. É confessar. Você está compreendendo? Aquele que me confessar diante dos homens, e muitos não confessam, por medo da crítica dos outros. Será que esse é o seu caso? Ah, se eu disser, minha namorada vai me deixar. Meu namorado vai me deixar. Ah, se eu disser, meus pais vão. Então, eu quero dizer para você que o Evangelho é um chamamento à publicidade, não para clandestinidade. Não existe agente secreto, discípulo agente secreto, ninguém sabe. Às vezes o colega de trabalho convive com ele anos, e um dia se encontram numa igreja assim, você é daqui, você é crente, eu não sabia. 1 ano, 2 anos, convivendo no trabalho, os amigos não sabiam que ele é crente.
porque não viam nele diferença alguma. Mesma linguagem, ria das mesmas piadas, contava as mesmas histórias. Então não fazia diferença. Então, o primeiro motivo é medo da crítica dos outros. Mas há um segundo motivo que impede uma pessoa de confessar Jesus. Sabe qual é? Pessoas que não confessam por conta da sua posição. João capítulo 12 ilustra esse tipo de atitude. Capítulo 12, verso 42 e 43, o Senhor Jesus Cristo havia realizado um extraordinário milagre, que foi a ressurreição de Lázaro. Se tornou notório. A ressurreição de Lázaro possibilitou que muitas pessoas entregassem ou crescem em Jesus. Mas havia um tipo de gente que não confessava. Olha o que diz o verso 42, João capítulo 12. Contudo, muitos dentre as autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus. Olha, o que é que diz aí a Bíblia? Não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Você sabia que eu já vi pessoas que se enquadram nesse tipo de atitude? Eu nunca vou me esquecer de uma figura muito notória nessa cidade, muitos anos atrás. E eu visitava no seu ambiente de trabalho, fui lá para falar de Jesus, falei de Cristo com muita clareza, tem aí mais de 30 anos, e lá naquele ambiente de trabalho, aquele homem me ouvindo, com os olhos arregalados, ouvindo a palavra. Naquele momento eu fiz a ele o convite: você quer entregar a sua vida a Jesus? E ele me disse assim: olha, pastor, eu até acredito que isso aí é verdade, mas o senhor sabe, né, minha posição na cidade. E realmente era uma pessoa que tinha muita posição. Há pessoas que creem, mas não confessam, porque amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Está aí no texto. Então esse é o segundo motivo. Estão me entendendo? Quantos estão me entendendo aqui? Há pessoas que creem, mas não confessam por medo da crítica. Aqueles que creem, não confessam porque pensam na sua posição, acham que isso é importante para Deus. Mas em terceiro lugar, há aqueles que não confessam por causa de uma tradição religiosa. Há pessoas que estão presas à tradição. Presas à tradição. Dizem assim: não, mas o meu avô era, meu pai era, eu também sou. Eu cresci nessa tradição. Olha, nossa família construiu tal lugar. Já ouvi tanto essa história. E são pessoas que até compreendem, e até mesmo muitas vezes dentro do coração elas já tomaram uma decisão pela metade, porque a decisão que não se manifesta na confissão é uma decisão pela metade. Pode ser que nessa noite alguma pessoa que esteja se sentindo muito incomodada, mas há pessoas que não confessam por causa da tradição. Jesus lidou com pessoas assim. Lá em João capítulo 8, versos 33 e 34, o Senhor Jesus diz assim, falando aos judeus da sua época, que diziam:
Nós somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ele estava falando para pessoas que se atrelavam à tradição. Não, nós somos descendentes de Abraão, e Jesus está dizendo, vocês são pecadores, precisam de Cristo, precisam de mim. Conheçam a verdade vai libertar vocês. Há pessoas que não confessam por causa da tradição. Nosso país é um país eminentemente tradicional na religiosidade. A religião, ela está entranhada na essência do povo brasileiro. E há muitos que creem, mas não confessam, porque estão presos à tradição. Mas eu preciso ler mais uma vez o que o Senhor Jesus Cristo diz. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Esse é o terceiro motivo. Mas há um quarto motivo que impede as pessoas de confessarem Jesus. Você está me acompanhando? Você sabe qual é o quarto motivo? Não confessam por se acharem muito tímidos. Eu sou muito tímido. E lá na frente, nem pensar. E lá na frente, quando o pastor convida, o meu coração parece que vai sair pela boca. E há pessoas até que respondem, levantam a mão, e quando o pregador diz assim, vem aqui à frente para orar por você. Aí ele pensa assim, mas eu sou tão tímido. Você sabe o que é que Jesus diz? Olha só o que está em Lucas, capítulo 9, verso 26. Porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Há pessoas que se acham tímidas demais. E para muita gente, isso é uma barreira. E a timidez que as amarra, impede que elas confessem Jesus. Mas se você prestou atenção, não há nenhuma cláusula de exclusão no texto que nós lemos de Mateus capítulo 10. Todo aquele que me confessar, não há alguma coisa dizendo, olha, a exceção daqueles que são tímidos. Não há exceção, é uma regra. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Então há pessoas que não confessam, primeiro, por medo da crítica dos outros. Segundo, por conta da sua posição. Terceiro, por conta da tradição religiosa. Em quarto lugar, porque se acham tímidos demais. Mas há um último motivo. Amém, meus irmãos? Então a mensagem, o tema é o que impede as pessoas de confessarem a Jesus. Estou apresentando para você cinco razões. Queira Deus que nessa noite, se você se enquadra em alguma delas, possa vencê-la. E possa confessar a Jesus. Última razão. Não confessam Jesus porque planejam fazer isso mais tarde. Como disse, há pessoas que já aceitaram a Cristo, mas dizem assim, não, hoje não. Olha, no final do ano, já estou até planejando. Tem gente até que planeja, vai ser no dia tal, na hora tal. Mas hoje não, mas hoje eu ainda tenho umas coisas para resolver. E planejam, se mais tarde eu vou fazer isso.
E você sabia que isso é uma barreira para muita gente? Porque há coisas que, se você não decidir logo, você não decide nunca. Se não decidir logo, não decide nunca. Há coisas que exigem uma reflexão, a pessoa pensar, considerar. Há outras que não podem levar tempo para a decisão, você tem que decidir logo. Imagine, você está ao volante do carro, você vê uma fila de carros e você vê a pista na contramão vazia. Você tem de decidir rápido, vou ultrapassar ou não. E se decidir ultrapassar, você não pode pensar, eu acelero ou diminuo. São coisas que, se você não decidir rápido, podem gerar prejuízo e até mesmo a perda da vida. Não dá para o indivíduo tomar uma decisão, pensar, agora vou ou não vou. Aliás, a indecisão no trânsito, muitas vezes causa um acidente. Causa um acidente. Então, há coisas que você não pode pensar muito. Se você entendeu, precisa decidir logo. E há pessoas, então, que colocam para o futuro, retardam a sua decisão. Olha o que a palavra de Deus diz. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Diz assim, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Não é amanhã. O tempo oportuno é agora. Você que está me ouvindo aqui nessa noite, que veio aqui no dia chuvoso participar de um culto, não veio aqui por acaso. Você que está me assistindo através da transmissão pelo canal do YouTube, você não está assistindo por acaso. O tempo é agora. Porque Jesus diz, aquele que me confessar diante dos homens, quando eu devo fazer isso? Não é no domingo que vem, no culto de quarta-feira, vou até trazer a minha família para assistir. Não, amigo. O amanhã é incerto. O dia de amanhã é incerto para todos nós. Nós podemos até fazer planos e devemos fazer planos, mas há uma variável que pode mudar tudo na história de qualquer pessoa. Qual é essa variável? É a variável de que a minha vida é a sua, a nossa vida é como um vapor. É uma variável que não entra nos nossos projetos e planos. Portanto, hoje é o dia aceitável. Agora é o dia aceitável. Aliás, não é nem hoje, porque hoje é um período de 24 horas. Agora é esse exato minuto, esse exato segundo. Não é daqui a 2 horas. O texto está nos desafiando a tomar uma decisão rápida. Porque o amanhã é incerto. E eu encerro essa palavra breve, desafiando você que já aceitou no coração a confessar publicamente, sair da clandestinidade e entrar na publicidade. Eu quero desafiar você que lá desde o início da nossa reflexão falamos que era para você que já aceitou a Cristo, mas ainda está, vai, não vai, está em cima do muro, vou, não vou, eu até gosto, deixa eu frequentar um pouco mais, e esse frequentar um pouco mais talvez já dure aí 1 ano, 2 anos. Amigo, o texto é claro,
aquele que me confessar diante dos homens. Você quer fazer isso hoje? É agora, não é amanhã. É agora. O tempo é agora. Eis aqui agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Curve a sua cabeça, por favor. Pai amado, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra nesta noite. E a nossa oração é de que o Espírito Santo aplique de forma muito personalizada esta palavra aos corações aqui presentes e aqueles que nos ouvem pela transmissão na internet. Senhor, eu vou convidar pessoas que lá dentro do coração já tomaram a sua decisão. Eu vou convidá-las à confissão pública. Eu vou convidá-las a que saiam da clandestinidade. Eu vou convidá-las à obediência àquilo que o Senhor Jesus disse. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor mesmo fale aos corações nessa noite. Vamos ficar em pé, irmãos. Nós vamos cantar aqui um louvor. Eu não vou pedir para você fazer muita coisa, apenas para quem você